Boa tarde, Valério. Ficou baixo, teve uma hora que ficou alto e depois baixou. Acho que é o seu computador, né? Não? Melhorou. Valério, a gente atualizar, né? A gente fazendo o papel da diretoria. Você vê lá que os próprios associados lá estão reclamando que não tem movimento nenhum, ninguém faz nada. E a gente está com... parece que a última prestação de conta que você mandou foi 11 de setembro de 24. Procede? Nós achamos aqui, a última foi 26 de maio. 26 de maio, né? 26 de maio. Mas nela é quando você listou as despesas de algumas receitas. E a gente depois reuniu aqui. Mas não tinha os recibo. Foi depois que nós tivemos uma reunião presencial aqui, não é isso? Isso. E estamos aguardando a prestação de conta em si, né? Exatamente isso. Tá, vamos lembrar, primeiro eu mandei um formato de prestação de contas de 6 meses e pedi para vocês avaliarem esse formato de prestação de contas. Passou um bom tempo, o Francisco me retornou pedindo para sequenciar naquele formato e mandasse os recibos. Eu mandei isso aí depois, por volta de setembro, me parece. Setembro, outubro, eu mandei os recibos. Aí o Francisco reclamou comigo assim, que o volume do arquivo ficou muito grande, com muita informação, né? Porque eu estava tentando atingir ali o pedido de máximo de informação que eu tinha, porque no período que a gente tinha condomínio, as notas fiscais de serviço, por exemplo, era para cada um dos condôminos. Então, todo mês eu emitia uma nota de serviço, eu fracionava a despesa de honorários, por exemplo, né, com os recibos para cada um dos condôminos, né? E os recibos no período de condomínio eram feitos em nome da minha sociedade de advogado, que é a administradora do recurso. Então, todas as despesas, todas as compras se deram no nome da minha sociedade, né? Então foi assim que eu fui fazendo a prestação de contas, né? E assim, até me permita até um raciocínio que eu coloquei para o Francisco. Essas contas, para mim, foram devidamente apresentadas, tanto é que todo mundo aceitou as cotas da SA. Então, se eu venho migrando de um fluxo de recebíveis e despesas dentro de uma prestação de contas, em que eu, inclusive, tenho pagamentos de despesas, de rateios com a própria percentual, que é o terreno, né? Inicialmente, depois virou percentual das cotas. No final das contas, todo mundo teve a oportunidade de avaliar se os percentuais estavam condizentes com as cotas que estavam recebendo para integralizar na SA, já considerando aí os fluxos as compensações. Então, assim, essa prestação de contas, ela foi feita, se no final das contas foi feita sem a aferição dos recibos, tudo bem. Para mim, esse exercício que eu estou fazendo, eu estou alimentando, eu estou reenviando as informações que nas notas que eu mandava todo mês, vocês vão se lembrar, eu mandava as notas explicativas, todas as receitas e despesas, elas iam junto com as notas explicativas que eu mandava mensalmente. No final, nós apuramos como é que ficou essa contabilidade do condomínio e definimos como é que seria o aporte, a integralização das cotas na SA, o quadro de participação societária. Mas, assim, em termos documental, como vocês estão colocando, como obrigação da diretoria de fazer uma revisão, e vamos chamar assim, referendar essa prestação de contas, eu já falei também com o Francisco que aquele
formato que eu mandei os recibos e a contabilidade, lá, o controle gerencial, isso aí eu posso concluir tranquilamente. Está tudo registrado, tudo guardado, eu tenho tudo guardado, os relatórios de recebíveis, de recebimento, também as despesas que a gente efetuou no período, né? Então isso para mim não tem problema nenhum, é uma questão de ajustar o formato aí com o Francisco, eu posso dar continuidade como eu já fiz naquele sentido, né? Agora, no meio da conversa também, teve um pedido me parece que veio do Monclar, uma formatação, uma escrituração contábil, que eu não me preparei para ela, não era o ajuste, nunca foi, porque a administração condominial, ela não é uma administração, não dependeria, não estava obrigada a uma administração contábil, senão teria que ter aberto uma conta de um condomínio para poder ter aquele grau de informação, com balanço e tudo mais. Dentro dessa relação condominial, o que a gente tem é uma condição total de ajustar como prestar conta. E nós o tempo inteiro prestamos contas de forma gerencial. O que é isso? Eu apresentava as planilhas de recebimento e os comprovantes de despesas, justificativas de despesas. Porque eu, como advogado, eu posso executar despesas em nome do meu constituinte, como todos ali eram meu constituinte, sem condomínio. Eu executava as despesas e guardava os comprovantes em nome da minha sociedade, vinculadas ao que a gente tinha de projeto de execução, né? Então, no meu sentido, eu não tinha como cumprir aquelas exigências que o Monclar estava pedindo. Eu tinha uma escrituração que nunca foi pedida, que nunca foi exigida, e que não era o trato nosso, né? Então assim, isso daí também meio que paralisou esse formato da prestação de contas, né? Se eu não, como que a gente segue, né? Depois o Francisco, você me corrija, Francisco, diz que a gente poderia continuar naquele formato que eu mandei para você, os recibos e tudo mais. Então a gente queria aí um esclarecimento de vocês, o que vocês pensam, para eu poder concluir. Bom, Valério, eu sempre deixei claro para você que tanto o Cláudio quanto o Jason, nós nunca queríamos a exigência do Monclar contabilmente. Isso você já sabe, isso não é coisa recente. E deixando claro que ninguém está caçando bruxa, que falaram até do Jason, mas a gente precisa de ter a prestação de conta, principalmente das despesas. Foi outra coisa também isso aí já é minha visão. A gente realmente, com as receitas, cada um está acompanhando, cada um está sabendo da sua seu pagamento, se está certo ou está errado. Agora, as despesas, né? Por que eu falei que eu achei extensa a última, os 6 meses que você mandou, tinha 300 documentos, e se não me falha a memória, de uns 5 documentos de despesa. Mas, eu até demorei uns 2 meses, 3 meses para responder isso, mas enfim, está satisfeito daquela maneira, já te passei isso, já deve ter aí uns 30 dias, né? Está ok para a gente andar, e a gente está querendo que isso ande, né? Agora, para a gente ver o que a gente vai fazer, inclusive com os associados lá. Era aquelas dúvidas, Valério, que a gente estava querendo, nessa última reunião que nós tivemos aqui, inclusive no Francisco, você ficou de dar, e parecia que tinha algumas coisas, por exemplo, um pagamento de advogado que foi colocado 2 vezes, você ficou de conferir, e não sei se você falou isso para o Francisco ou não, eu estou me relembrando dessa nossa última reunião que a gente teve aqui, nós 4 aqui, né, presencialmente, que você assinalou que o que a gente pediu de dúvida, o que a gente teve de dúvida, e você ficou de dar um retorno para a gente, inclusive até sobre o negócio do carro também, aquele negócio todo. Então, assim, isso, porque a gente fica muito tempo sem reunir de novo, e depois o negócio foi passando. E depois seria as despesas desse período, desde então até agora. Porque a gente está, assim, tudo bem, você deve estar mandando alguma coisa lá para a contabilidade, para o Monclar, não sei se você deve estar, né? Mas a gente tem que entender também, e tem
saber o que você está fazendo. Porque às vezes a gente está tendo umas surpresas, às vezes do dia a dia aí, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você não está falando nada com aquilo assim. Você desculpa até eu estar intrometendo, eu estou falando um pouco como diretoria, apesar de não estar na diretoria ainda, mas assim, a gente está junto aqui, mas tipo assim, você está fazendo algumas coisas que o Cláudio e o Francisco não estão nem sabendo, muito menos eu, entendeu? E de repente que a gente está assustando com isso. Então, assim, é essa transparência, isso aí que a gente queria ver. A gente sabe que você está enfronhado no negócio, que você gosta você conhece o processo profundamente, entendeu? Mas eu acho que você tem que estar participando mais com a gente, porque senão fica essa luta nossa aqui, de um lado, você do outro, a gente pede você fala que vai mandar, mas não manda, a gente fica aqui, e o tempo vai passando, e a gente vai desgastando com isso, a gente vai se sentindo mal com isso, Valério. Concordo, Gerson. Concordo. Entendeu? Essa aí foi uma